live vai ser autoestima, né, e ansiedade, né? Vou chamar a Neide agora para falar um pouquinho com a gente. A Neide é uma psicóloga de São Paulo, tá? Que eu tive o prazer de conhecer no evento digital Psicologia Sem Fronteiras, né? E aí a gente conversou e vimos que esse tema é muito importante, falando sobre autoestima e ansiedade, como a nossa ansiedade atrapalha a nossa autoestima. Então eu vou chamar a Neide aqui para explanar para a gente mais um pouquinho, tá? Aguardando aí a Neide entrar. Ó, a Cleide está aqui, a Pâmela, minha mãe. Tá todo mundo ouvindo aí direitinho, gente? Dá um oi aí para mim, se vocês estão ouvindo. Angélica entrando. Já estou aguardando, tá? A Neide entrar. A Neide já está entrando aí. Neide, não tô te ouvindo. Oi, Neide. Não tô te vendo, mas fala aí um pouquinho sobre você. Neide, coloca o fone que eu não tô te ouvindo. Você tá de fone? Então vamos lá, gente. Enquanto a Neide vai se ajeitando aí, eu vou falando com vocês um pouquinho sobre a autoestima. Então vamos lá. A autoestima é a visão que a gente tem da gente mesmo, né? Falando assim, bem simples. É como eu me percebo, como eu me olho, né? Essa é a autoestima. E se aí se eu tenho uma visão negativa de mim, fica difícil, né? Eu levar os meus dias aí com certa qualidade de vida, né? Então eu preciso me olhar de uma maneira melhor, né? Então, o que é que pode ser feito para a nossa autoestima melhorar? A gente tem que pensar aí. O que é que a gente pode fazer para que a nossa autoestima melhore? Quem está aí, o que é que acha que pode ser feito para a nossa autoestima melhorar? Que a Sara entrou, a Nath está aí, minha fiel, né? Chegou chegando. E aí, Nath, fala pra gente aí, o que que a gente pode fazer para a autoestima melhorar? A Neide está lá com dificuldade para entrar, mas enquanto ela não entra, eu vou aqui conversando com vocês. Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente pode fazer para a nossa autoestima melhorar é a gente vigiar um pouquinho os nossos pensamentos, né? Viemos de uma criação muitas vezes castradora, né? Que escutamos muito não na infância. Logo você sim, Nath. Você está aqui já comigo um tempão, né? Na terapia, por que não você? Aí, ó, tia Sara falou que cuidar do nosso emocional. Sim, né? A gente precisa cuidar, sim, é, do nosso emocional, é importante, né? E como que a gente cuida desse emocional? A gente preocupa muito com o que a gente se alimenta, né? Fisicamente. Mas do que eu tenho me alimentado em sentido emocional? Eu tenho escutado mais notícias ruins. Eu gosto lá de ver aqueles canais lá que quase pinga sangue, né? Eu falo que tem uns canais que a gente liga e parece que vai espirrar sangue. Tanto de notícia ruim, né? O que eu tenho ouvido? De que eu tenho me alimentado em sentido emocional? Que filme que eu assisto? Que tipo de pessoas eu sigo nas minhas redes sociais? Né? Será que eu sigo pessoas nas redes sociais aí que me dá lá aquela pontinha assim?
que eu nunca vou chegar nesse nível. É muito comum, principalmente nós mulheres, seguimos aí nas redes sociais as bonitonas aí, né? Aqueles corpos sarados, bonito, né? E aí a gente começa a se comparar. A gente começa a se comparar e pensa assim, não tem como. E aí a gente se compara tanto, mas esquece de olhar o que que a gente tem de positivo. Então, principalmente no nosso imagem exterior. O que que eu tenho de positivo? O que que eu gosto em mim? Se eu ponho uma comparação muito lá em cima, se eu, por exemplo, começo a me comparar com a Gisele Bündchen, eu vou ficar frustrada, porque eu não tenho os atributos que a Gisele Bündchen tem e nem o dinheiro que ela tem, né? Então eu vou ficar muito frustrada com isso. Mas se eu me comparo às minhas amigas que têm as mesmas prioridades do que eu, o mesmo estilo de vida do que eu, lida com as mesmas dificuldades, eu posso ver que eu tenho alguma coisa de positivo, né? Então, a gente tem que pensar em quem a gente se compara, né? Comparação não é saudável, em instante nenhum, né? A Jéssica está falando aí que eu não gosto de mim. Isso é um caso sério, né? Por que não gostar de você, né? O Wellington aqui, né, falou que acho que a gente tem que ter nossas qualidades bem definidas. Isso mesmo, Wellington, a gente tem que saber, né, das nossas qualidades, das nossas, é, dos nossos atributos, né? A Neide está falando aqui para convidar ela de novo. Neide, sai. Não, continua aí que eu vou te convidar. Gente, só um minutinho que eu estou tentando aqui é, convidar a Neide para a live, né? Ela está lá tentando entrar e não está conseguindo. Neide, por favor, saia aí da live, que aí eu vou e te convido de novo, tá? Porque eu não estou conseguindo te achar aqui. Você entra e sai ao mesmo tempo. Por isso que está dando essa confusão aqui. Mas enquanto a Neide vai entrando, vamos lá, vamos ler nos comentários. A Cleide falou que se acha inferior por ser magra. Meu Deus, Cleide, quanta gente querendo ser magra, né? Todo mundo na luta aí para ser magra, fazendo regimes e mais regimes, e você se cobrando, se achando inferior por ser magra, você está na moda, minha filha, né? Mas isso eu entendo, né? Uma visão, porque eu também já fui muito magra, né? Já fui muito magra e eu me achava pior que todo mundo, porque eu era magrinha, né? Mas aí eu fui vendo que as magras também têm o seu valor, né? E aí, quando a gente tem uma visão, gente, negativa da gente, isso afeta as nossas outras áreas da vida, né? Então, vamos lá. Quais que são as dificuldades que uma pessoa com baixa autoestima enfrenta? Primeiro, ela não tem autoconfiança. Então, ela sempre vai estar se achando inferior, sempre vai estar achando que não dá conta das suas obrigações, vai estar sempre se comparando com o outro, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Não se achar capaz, né? Então, se não se acha capaz, fica difícil levar as outras áreas da vida. E aí, no emprego, gente, como que a gente identifica aí essas pessoas com baixa autoestima? A gente identifica aquela pessoa que fica lá no canto dela, quase não dá opinião, ou quando dá opinião, dá de forma muito agressiva, que aí a gente fala que essas pessoas têm o perfil passivo-agressivo. É aquelas pessoas muito passivas, mas que de vez em quando vai lá e dá opinião e acha que todo mundo tem que aceitar, né? E aí, quando as pessoas não aceitam, às vezes não aceitam pela forma que ele falou. Não que aquilo que foi falado seja ruim, mas pela forma que falou.
E aí tem toda essa dificuldade. Então, no emprego, a gente identifica essas pessoas. Na roda de conversa, os nossos amigos. Como identificar uma pessoa com a baixa autoestima? Começa já pela aparência, né? Nada em mim fica bom, as falas são essas. Nada em mim fica bom. Sempre o cabelo da outra tá mais bonito. Quando recebe um elogio, logo vem com uma crítica. Se a outra fala assim, nossa, o cabelo hoje tá lindo. Ah, não, mas ele tá com umas pontas aqui, precisando de cortar. Sempre coloca um mais. Sempre vai colocando um mas aí. E aí vai colocando esse mas, e aí vai ficando cada dia mais difícil, né? A Carla aí já se pulou aí, né? Passiva-agressiva, que não sabe receber elogios. Neide, você entra na live e sai toda hora. E aí eu não sei o que está acontecendo. Tá? Mas vai tentando aí, que enquanto isso eu vou falando aqui da autoestima e daqui a pouco você entra falando da ansiedade. Então, o passivo-agressivo é esse. Não sabe receber elogios, não acredita no elogio que o outro dá. Isso é muito grave, né? É muito grave mesmo, não acreditar naquilo que o outro está me falando. E aí também, gente, o que a gente faz às vezes? Ah, fulano tem a autoestima tão baixa, aí eu vou lá elogiar. Ai, mas fulano é tão bonito, mas ele é difícil, né? E tal, aí vai lá e elogia. E aí fica dando sempre elogios e a pessoa não acredita. Não acredita mesmo, né, naqueles elogios. A Glenda falou aqui que ela tem que eliminar o mas da vida, né? Ela não se sente confortável quando a gente elogia. Glenda, tenho que assim, te informar que isso realmente é um sintoma de baixa autoestima gravíssimo, né? Gravíssimo mesmo. Neide, chamei aí o psiconeide de novo, tá? Tô te aguardando. A Érica aqui também tá falando que eu às vezes não acredito. E aí não acredita por quê? Porque não confia na pessoa que deu o elogio ou porque não tem autoconfiança, né? E aí tem um outro perfil, gente, que eu acho muito engraçado. Aquela pessoa que, para tomar decisões, está sempre precisando do aval do outro. Qualquer decisão que vai tomar, tem que ter alguém que bate o martelo, né? A Angélica, eu também não gosto de receber elogios. Gente, receber elogio é tão bom. A gente fica meio sem graça, assim, tem hora, mas é gostoso, faz bem para a autoestima os elogios. Melhor ainda para a autoestima é quando a gente acredita nesse elogio, né? Isso é o melhor. Então vamos lá. E a Joyce falando, Paulinha, Jéssica. Gente do céu, vou ter que trazer vocês tudo para terapia? Complicado, hein? Tá todo mundo ainda acreditando nos elogios. Isso aí é sinal de baixa autoestima mesmo. Mas vamos lá. Continuar trabalhando a autoconfiança. Trabalhar a autoconfiança, gente, é importantíssimo. Porque se tudo que a gente fizer eu ficar esperando o outro vir cá aprovar, eu vivo numa prisão. E essa prisão fica muito difícil. Porque às vezes o outro ele não tem nenhuma opinião formada para aquilo que eu pergunto. Às vezes o outro nem tem o mesmo gosto do que eu. A Teds aí tá ótimo, ó. Eu amo e acredito nos elogios. Teds, seu espetáculo. Você é um exemplo de autoestima assim lá no alto. E eu sei que você também adora elogiar. Isso aí mesmo, gente. Vamos seguir o exemplo da Teds, tá? Rosângela Teds está de parabéns. As outras aí que hoje não vão ganhar estrelinha, mas a gente vai melhorar muito com essa live, tá? A gente vai tentar colocar algumas coisas aqui em prática a partir de hoje. Primeiro ponto, a autoconfiança. Por que que eu preciso tanto do outro para tomar decisões? Principalmente em questões de roupa. Dá um exemplo aí. Sandrinha também não tem problema com isso. Isso é ótimo, né? Roupa, gente, vamos lá. Coloca uma roupa, chama a amiga para ir comprar roupa.
com você. Aí a amiga tem o gosto dela, tem o tipo do corpo dela e tudo. Aí a amiga fala assim: ah, às vezes você põe uma roupa que você gostou, tá se sentindo bem, mas a amiga fala assim: ah, eu não gostei não, essa roupa não tá legal. Aí você já murcha, fica sem graça, né? E fala assim: ai meu Deus, ah, então eu vou experimentar outra, né? Vou experimentar outra, que essa roupa não está legal. E aí dá toda. Fica naquela tristeza, né? Porque assim, a opinião da outra não bateu com a sua, mas como você precisa sempre da decisão, da opinião do outro, você vive aí nessa prisão. E às vezes você compra o que você não gostou, simplesmente porque o outro falou algo que não foi legal a respeito daquela roupa. Então, isso é uma, né? Isso é muito complicado. Então, a gente tem que começar a se libertar. A Joyce falou que isso ela tá livre, né? Ela veste, gosta e consegue se achar linda. Ai, Joyce, também, né? Nós estamos aqui na terapia já batalhando um tempão. Então, ponto positivo aí para a Joyce com as questões da autoestima dela, que já, a gente já está conseguindo trabalhar. Outro sinal de baixa. Nós já falamos da autoconfiança. Agora, outro sinal da autoestima baixa, gente, é não gostar do próprio corpo, não ter uma relação boa com o corpo. Vamos lá. As meninas aí, que as que são magrinhas, elas já falaram da dificuldade que elas sentem, né, por ser magras, se sentiam inferiores. Mas é mais comum as que estão acima do peso sentirem isso. As que estão acima do peso, essas aí não saem mais para comprar roupa. Algumas evitam certos acontecimentos sociais, evitam clube, praia, todo esse tipo de coisa. Gente, só um minutinho que eu vou ler da Neide aqui. Tá, peraí que vamos tentar mais uma vez, Neide. Neide, seu nome não está aparecendo aqui para mim, nem para me te convidar. O Lucas falou que eu preciso convidar a Neide, mas eu já convidei várias vezes e ela entra e sai, por isso que não está dando certo. Neide, entra aí de novo para ver o que a gente faz. Então vamos lá. A Glenda falou aqui, ó, eu na vida não vou em clube de jeito nenhum. Isso aí é um problema mesmo. Porque, gente, aí você fala assim, eu não vou no clube porque eu tô gorda, tô fora do peso. Aí a gente chega lá, tem umas mulheres com os corpos completamente diferentes dos nossos e numa alegria, vivendo e tal, né? E aí, por que que eu tô me prendendo a tanto, né? A Ted falou assim, ó, eu estou acima do peso, mas tenho consciência de que não consigo o correto para mudar. Não, então, ela não compra o que não serve, né? E uso biquíni e fico bem. Então, ótima, ótima. Se ela consegue se resolver assim, porque tem a questão também, né, gente, do bom senso, né? A questão do bom senso, a gente vê o que dá e pronto. A Nath falou que ela não coloca biquíni nem a pau. Ai, gente, mas aí cada um com a sua particularidade. Tudo bem, não colocar um biquíni, mas coloca um maiô. Deixa de ir no lugar por isso. Então, assim, a Sandrinha tá falando aqui, ó, nesse ponto também sofro, e você sabe, né? Sei de nada, Sandrinha. Vocês têm que me contar isso, se vocês estão sofrendo ainda, né? Sei de nada se você está sofrendo. Mas vamos lá. Mais um sintoma.
deixar de ir nos lugares porque não está satisfeita com o corpo. Tudo bem, gente, que algumas coisas a gente sente mais confortável e outras não, tá? Mas o que a gente não pode deixar é de ir aos lugares por isso, deixar de ir aos lugares porque vai achar, vai ficar pensando o que que o outro está pensando. Complicado, né, gente? A gente não tem o controle nem do que passa na cabeça da gente, quando dirá o que passa lá na cabeça do outro. Olha, olha que prisão aí que as pessoas de baixa autoestima vivem. Ficar sempre imaginando o que que o outro vai falar. Quem aí já fica imaginando o que que o outro vai falar o tempo todo? A Jéssica falou que isso aí até que faz, não, deixar de ir nos lugares, porque o outro. A Joyce falando que já fez, ótimo, né, Joyce? Sinal que hoje você não vai fazer mais. Isso. É... Agora vamos falar aí, gente, um outro sinal de baixa autoestima. Achar que ninguém me ama. Isso aí, gente, é complicado, né? Às vezes tem um relacionamento, né? O parceiro tá ali dedicando, mas está sempre ali achando que aquele amor não merece, ou que aquele amor é, não existe, está sempre colocando algum empecilho nesse amor. Em casa, está sempre comparando assim: ah, minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. É, quem tem baixa autoestima, gente, geralmente é muito ciumento. Geralmente tem muitos ciúmes mesmo. O Wellington está falando aqui. Se formos querer agradar as pessoas, não iremos sair da cama nem escovar o dente. O Wellington, você falou um negócio assim, ó, ótimo. Isso também está aqui, no ponto da live. É, querer agradar todo mundo. Mas vamos lá. Na questão ainda de não se achar merecedor do amor do próximo, do amor do outro. A Nath, ela se encaixa em tudo. Nath, eu vou fazer terapia com você agora 2 vezes por semana, tá? Por favor, viu? Vamos agendar aí 2 vezes por semana. Tá rindo de desespero, né? Não falar nada com você, não. Deixa lá na terapia, a gente vai se ajeitar. Então, vamos lá. Não achar-se merecedor do amor do outro, ter ciúmes das nossas relações, né? Ficar se comparando, ah, minha mãe ama mais meu irmão que eu, na família ninguém me ouve, ninguém me dá atenção e tudo. Isso é um sinal de baixa autoestima, que a gente também tem que tratar isso. Mas isso aí, gente, é um assunto muito profundo, né? E a gente tem que ir lá atrás, na raiz desses problemas. Que às vezes foi lá, durante a sua infância, as coisas que você viu sua mãe fazer e tal. Isso é bem complexo, né? A gente tem que trazer mesmo para a terapia para a gente entender se essas crenças são lá de trás, ou do tanto de coisa que a gente ouviu, né? A Joyce falou que ela tinha essas questões e era pior, que agora está melhorando, né? Mas melhora sim. Isso tudo vai melhorando. E aí, outro sinal de baixa autoestima é o que o Wellington falou aí, né? Querer agradar todo mundo. Gente, é difícil demais. Tem dia que a gente não agrada nem a gente mesmo. Quem dirá conseguir agradar todo mundo? Não dá, né? A gente não consegue mesmo agradar todo mundo. Tem pessoas que têm muita dificuldade em falar não. Tem muita dificuldade em falar não para o outro, aí vive se colocando em situação difícil, porque não sabe falar não para o outro. Não sabe falar com o outro assim, olha, neste momento eu não posso fazer isso para você, mas em outro momento, se você precisar, ou então falar, eu não dou conta de fazer o que você me pediu, né? Então, tudo são questões assim de como comunicar. É muito importante a gente aprender a falar não para o outro. Falar não para o outro e se sentir confortável. Não é falar não também e ficar ali com a consciência pesada.
mas é falar não e entender que naquele momento eu não podia fazer aquilo, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem trabalha por conta própria. Quem trabalha por conta própria, a família sempre acha que ele é o desempregado, que ele é o desempregado, que ele tem tempo, e aí tá sempre todo mundo pedindo alguma coisa. Ah, passa aqui para mim, faz aquilo para mim, faz isso, faz aquilo. E ele vai se enchendo ali de demanda. Vai se enchendo de demanda, chega um ponto que não consegue cumprir as demandas de quem pediu e as demandas dele. E a vida vai ficando desorganizada. Vai ficando desorganizada. Porque o que que eu falo? Se você não tem a sua própria agenda, você começa a fazer a agenda do outro. E aí, quando você começa a viver mais em função do outro do que de você, aí vai só complicando. E aí, agora nós vamos chegar, gente, no ponto da live que eu queria. Queria muito que a Neide tivesse conseguido entrar, né, para ela falar aqui um pouquinho dos sintomas. É, eu já falei dos sintomas e ela ia falar dos transtornos, né? Se eu estou com esses sintomas de não falar não, não acreditar no amor do outro, de precisar sempre da opinião do outro para viver, eu estou entrando aí num processo de uma ansiedade muito grande. Por que uma ansiedade muito grande? Eu vou estar sempre sentindo que eu não estou dando conta. E quais são alguns sintomas, gente, para a gente entender da ansiedade? Primeiro, o ansioso ele está sempre à frente, está sempre preocupado com o que tem que fazer, com as coisas e tal. E se aquilo não dá certo, ele se cobra demais, se frustra demais, está sempre tentando dar conta do que ainda nem aconteceu. Então, isso é um sintoma da ansiedade gravíssimo. Sem falar, gente, de alguns sintomas como taquicardia, suor excessivo, dificuldade de respirar. E aí, cada sintoma desse, gente, vai gerando mais problemas. Vamos supor, se você começa aí com ansiedade generalizada, qual que é a ansiedade generalizada? Aquela que você começa a ter taquicardia, suor, dificuldade para respirar, e aí você começa a ter crises. Você começa a ter crises onde você vai. E aí você começa, não quer ir nos lugares, porque e se eu tiver uma crise ali? E se eu não conseguir superar essa crise? E aí? E aí a gente vai criando aí a gente já vai para um outro transtorno psicológico, que aí é a fobia social. Começa a evitar os lugares. A gente falou lá atrás que a gente começa a evitar os lugares por conta da nossa aparência. Agora você já vai começar a evitar os lugares porque você começa a passar mal. Então, gente, e aí os sintomas vai só complicando, só complicando. Então, o que era por conta da aparência, agora você deixa de ir aos lugares porque você vai ter uma crise, e se aquelas pessoas ali não te acudirem, e aí, como que vai ser? Tá. E aí, vamos supor que você ainda não está nesse nível dessas crises de ansiedade forte, mas você está naquele nível assim, olha, um monte de coisa para fazer e não dá conta de fazer nada. Começa a estar com a vida desorganizada, não consegue mais cumprir os compromissos, porque a cabecinha não para de rodar o tempo todo. E aí, isso é um outro sintoma, falta de concentração. Ei, Josi, chegou bem atrasada para a live, né? Mas tá bom. Então, a falta de concentração é um dos sintomas da ansiedade. Outro sintoma da ansiedade é a gente também querer dar conta de tudo. Tudo, 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 tudo. Tem gente que parece que tem uma anteninha ligada, fica com a antena ligada o tempo todo. É, filho está para a escola, está lá pensando o que você está fazendo para a escola, o marido está no serviço, está pensando, e a compra tem que fazer o serviço de casa, e o patrão, e isso e aquilo, e aí
essa cabeça vai ficando cada dia mais cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia. Aí chega um ponto que tem dia que você não quer levantar, não quer levantar. Eliane tá aí falando que a cabeça a mil começa a falhar, tenta pensar em mil coisas ao mesmo tempo. É isso aí mesmo, né? O porquê que começa a pensar em mil coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não pensa nada e não consegue organizar nada. Porque não tem foco, não tem foco. Tá lá no trabalho, tá preocupado com os problemas de casa. Tá em casa, tá preocupado lá com o trabalho. E sem falar, gente, nas nossas demandas da vida pessoal, né? Nos nossos compromissos que a gente tem com o marido, nossos compromissos financeiros, né? E aí vai virando uma bola de neve isso. E aí aqueles sintomas que eram só da ansiedade, eles começam a virar sintomas também da depressão. Por quê? Você não está dando conta daquilo que você tem que fazer porque você está querendo controlar tudo. E aí, o que que você começa a fazer? Começa a se sentir inútil. Começa a se sentir inútil, que você não dá conta, que isso não dá, que isso, mais isso e mais isso. E aí você vai prostrando, vai se sentindo cada vez pior por não ter dado conta. E aí muitas pessoas chegam ao ponto de pensar em acabar com a vida. Aqueles que não chegam a esse ponto de pensar em acabar com a vida, tudo bem. Mas aí também perde qualidade de vida. Deixa de sonhar. Deixa de sonhar porque pensa se eu não dou conta de realizar nada, né? A Joyce falou que era assim antes da terapia. A Josi, né, falou que era assim antes dos medicamentos. A Nath falou que vai ficar quietinha, senão ela vai brotar na terapia. Isso mesmo, tá? Fica quietinha que a gente conversa lá na terapia. Fazer com a Nath igual a gente faz com o menino pequeno. Em casa a gente conversa, né? Então, gente, o sentimento de inutilidade. A gente começa a se sentir inútil, 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 que não dá conta, que isso não pode, que mais aquilo não pode, que não vou, e aí você chega a um ponto que você não sonha mais. Não sonha, vai perdendo prazer no trabalho, nas reuniões familiares, e, e por aí vai. O casamento começa a entrar em crise, e aí vocês conseguem perceber o tanto que a autoestima está ligada à ansiedade. E aí a gente não tem nenhum estudo ainda, gente, que comprove se a baixa autoestima, se ela leva a todos esses transtornos psicológicos, ou esses transtornos psicológicos que levam à baixa autoestima. Mas a gente sabe que eles estão todos aí intercalados, estão ligados aí. E aí, gente, outro fator que tem que ser tratado é o seguinte: os transtornos psicológicos, eles gostam de andar acompanhadinhos, tá? É muito difícil a gente ter um transtorno psicológico só, tá? Geralmente a gente tem dois, três ou até mais. E aí, essa é a dificuldade de do psiquiatra tem de, às vezes, medicar da forma correta. Por quê? O psicólogo vai fazer várias questões, várias sessões, né, com esse paciente, vai entender mais a vida desse paciente, quais sintomas estão mais presentes, quais que não estão. E aí o psicólogo ele consegue detectar. Agora o psiquiatra, em uma consulta, ele tem que escutar tudo e prescrever a medicação. Prescreve a medicação, nem sempre aquela medicação ela vai se encaixar logo de primeira. Mas é essencial, sim, gente, em alguns casos, o uso da medicação. Por quê? A pessoa desencadeia uma crise de ansiedade, dessa ansiedade passa por depressão. E aí, só terapia vai resolver? Não. Terapia e medicação, né? É lógico que a gente tenta ao máximo tratar todos esses transtornos sem medicação, mas a gente também tem a responsabilidade de saber
que não tem como tratar esses transtornos sem medicação também. Então, aqueles casos que eu vejo que a paciente ainda não chega lá no consultório, não começou ainda o tratamento com o psiquiatra, eu falo, gente, vamos lá no psiquiatra para ele ajudar, né? Para ver que medicação que ele vai receitar aí para que a pessoa consiga levar, consiga ter mais qualidade de vida. E aí, gente, tem um preconceito enorme com a medicação. Muito preconceito. Mas aí a Carla está falando aqui que as medicações ajudam muito nas crises, né? Conciliar a terapia com medicação. A Joyce passou por muitos psiquiatras, psicólogos, várias medicações, né? A Angélica está aqui falando, né, da vontade que ela teve hoje de sair correndo da fila da lotérica. Então, assim, às vezes é muito difícil acertar a medicação logo de início. E também é muito difícil acertar com o psicólogo, né? Às vezes você vai no psicólogo e você não gosta da maneira que ele trabalha. Mas você tem que ir tentando, e tentando, e tentando, e ir em outros psicólogos, para que você comece o seu tratamento e tenha mais qualidade de vida. Né, gente? Não dá para tratar esses sintomas todos, muitas vezes só com a terapia. E também não dá para tratar esses sintomas só com a medicação. Sabe por quê, gente? Não tem na farmácia para vender autoconfiança, amor próprio, nenhum medicamento que levante a autoestima, não tem. Não tem medicamento que nos mostra quais que são as nossas crenças centrais, quais que são as nossas distorções cognitivas, o porquê que eu penso assim, da onde que vem esse pensamento, né? A Natiele está falando aqui que a gente está vivendo um tempo muito difícil. Eu já ia chegar nesse ponto, né? Nesse nível do tempo que a gente está vivendo. É um tempo realmente, gente, muito difícil. Que tem pessoas que não tinham o transtorno da ansiedade e agora estão aí, desenvolvendo esse transtorno da ansiedade. Por quê? Insegurança. Insegurança porque não sabe do dia da manhã. Alguns perderam o emprego, outros os comércios estão com portas fechadas. É, E as mães que estão precisando ser professora dos filhos? Tem umas que já estavam tendo dificuldade em ser mãe. E agora, quanto dirá ser professora? Aí é muito difícil, né? Então, é um tempo que gera mais ansiedade ainda, né? Algumas meninas estão dando aqui, né? O depoimento que algumas já acertaram com a medicação, outras estão tomando só a medicação e sem terapia. A Joyce está aqui falando que acertou com a medicação, né? E com a terapia. Então, tá, estamos aí, né? E essas que aí ainda estão com medo da terapia, ou então, a, não consegui ler o nome aqui, mas falou que está com dificuldade, com medo de tornar-se dependente do remédio. Tem que tirar esse medo de se tornar dependente da medicação. A medicação, quando se faz um tratamento com o psiquiatra responsável, a medicação é só para resolver aquele problema. E depois essa medicação vai ser tirada. E aí também, tem pessoas que vão ter que tomar medicação para o resto da vida. E o que tem? Se a gente tiver melhor qualidade de vida, tem pessoa que não é diagnosticada de diabetes e não tem que tomar lá o remédio do diabetes. Tem pessoas que não têm pressão alta, que não vai ter que tomar esse remédio para pressão alta a vida toda. Qual que é o preconceito com a medicação? O porquê que você não quer tomar uma medicação para tratar de uma questão psicológica, de uma doença psicológica, né? Então, tem que acabar com esses preconceitos, sim, né? A Natiele está falando aqui, quando tomamos medicação e terapia e notamos que não estamos bem ainda, o que fazer? Voltar no psiquiatra, olhar esse remédio e continuar insistindo na terapia. Talvez você não se adequou ao psicólogo, ou talvez também, gente, só o psicólogo não faz milagre. Você tem que ir ao psicólogo e o que ele falar, você tem que ressignificar isso para o seu dia a dia.
Quem dera se ir para o psicólogo fosse só ir ao psicólogo. Tem que ir ao psicólogo e entender o que o psicólogo falou, o que vocês acordaram ali naquela terapia e começar a praticar na vida. Então, a questão não é só ir ao psicólogo, mas também levar essa terapia para o seu dia a dia. Gente, não é fácil a gente entender a nossa dor, entender o que nos fez adoecer. É muito difícil, mas não é impossível. Não é um caminho tão difícil assim de ser traçado, a ponto que você desista. Não, é insistência, né? Mas é a insistência, a persistência que vai levar resultado. Você levou, às vezes, muito tempo para adoecer, muito tempo mesmo. E aí você quer sarar de um dia para a noite, né? A Nath está falando aqui, né, que acertou com a psicóloga. Né? Graças a Deus, né? Então, assim, tem que buscar, gente, buscar, né? Fazer os ajustes necessários à vida, né? Para que a gente consiga caminhar com menos transtornos psicológicos e com a nossa autoestima mais elevada. Porque o que que acontece, gente? Uma baixa autoestima, nós já entendemos que, assim, traz muitos transtornos para a nossa vida. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida familiar, nos projetos que a gente começa e não termina, né? Na nossa autoconfiança. Então, assim, é, é, vamos cuidar da nossa autoestima, vamos cuidar desses transtornos psicológicos que estão aparecendo aí, né? Eu escutei uma pessoa falou comigo essa semana que está sendo muito difícil para ela, que ela sai de casa e já começa a dar ataque cardíaca, o medo da doença, de pegar a doença, né? Sem falar, gente, que um outro vilão da nossa autoestima é o medo. O medo, gente, ele pode servir de proteção, mas o medo também nos paralisa. Nos paralisa de fazer as coisas, realizar os nossos sonhos, nos paralisa de ter uma boa comunicação com o outro. A gente está sempre com medo, medo de não dar certo, medo disso, medo daquilo. São sintomas da baixa autoestima e também da ansiedade, né? A Luciana está aqui falando que é super ansiosa, mas tem tratamento para ansiedade, tem tratamento para baixa autoestima, tem tratamento, gente. É só procurar o tratamento adequado, né? Tem pessoas, gente, que aí eu acho o máximo, que não precisam tomar medicação para ansiedade. Conseguem controlar a ansiedade com outras práticas, tipo meditação, exercício físico, muda a alimentação, então, assim, tem várias coisas que podem ajudar no tratamento da ansiedade, né? Tem o tratamento da auriculoterapia, da acupuntura, massagem. Então, assim, é procurar mesmo um tratamento que seja adequado, né? Um tratamento que encaixe a nossa condição financeira, que encaixe o nosso tempo também de procurar, né, esses tratamentos. Todo transtorno, gente, psicológico, eu falo que a gente tem que é, procurar entender sobre ele, ler sobre o assunto, conversar com as mesmas pessoas que, que têm esse transtorno, entender melhor sobre o transtorno. E aí a gente consegue entender melhor o assunto. É o que eu falo de psicoeducação. É a gente se educar dentro desse transtorno para a gente entender o que é esse transtorno e a gente começar a se tratar, sabendo aí que tem várias é, formas de se tratar, né? O que não pode, gente, é ficar sem tratamento. O que não pode é desistir,
O que não pode, gente, é o preconceito. Ansiedade, gente, não é frescura, né? Quem que quer ter uma crise dessa de ansiedade, de taquicardia, que achar que vai morrer? Não é frescura. Essas crises, elas podem ocorrer também, gente, quando a gente passa por alguma situação muito estressante. Por exemplo, perda de um ente querido, né? A situação da Covid agora, né? Da gente com esse medo de pegar essa doença, os nossos familiares, as pessoas do grupo de risco, né? Então, isso tudo gera ansiedade, gera muita ansiedade, né? E eu falo que uma das coisas que mais prejudica o tratamento mesmo, tanto da ansiedade como da depressão, como qualquer outra transtorno psicológico, é o preconceito. O preconceito que as pessoas têm contra a medicação, o preconceito que as pessoas têm de procurar um psicólogo, o preconceito que as pessoas têm de ir no psiquiatra, que psiquiatra e psicólogo é para doido, né? É isso que as pessoas mais escutam. Não, gente, não é para doido, não. É para quem não quer enlouquecer mesmo. Sabe por quê, gente? Não tem manicômio mais, não. Não tem manicômio. A gente tem que ficar aqui na casa da gente, convivendo com a família da gente. Antigamente, as pessoas que tinham transtornos psicológicos, o que a família fazia? Jogava lá no manicômio, né? Eram os loucos da sociedade. Hoje não tem e nem precisa, porque a medicina avançou, avançou muito, muito, muito mesmo. Então não precisa ter é, é, medo de procurar um tratamento, não precisa ter preconceito de procurar um tratamento, porque esses tratamentos dão certos, né? E aí a gente tem que vencer esse preconceito, gente. Falar que psicólogo é para doido e que psiquiatra é para doido. Não. Psicólogo e psiquiatra é para quem não quer enlouquecer. Outro preconceito que as pessoas têm, mas que eu levo em muita brincadeira, que eles falam, né? Todo psicólogo é doido. Eu falo assim, sou doida mesmo, para que todos esses preconceitos eles acabem. Doida porque para as pessoas tenham saúde mental, né? Doida para a gente ver essa sociedade mais tranquila, menos amarras, menos preconceitos, né? Doida para ver aí todo mundo vivendo feliz, né? É nossa função. Então, gente, vamos nos tratar, vamos aí olhar o que a gente pode fazer dentro da nossa condição, procurando um tratamento para isso. Não é fácil, como eu já falei, né, da gente acertar logo um tratamento de cara, mas é possível sim. É possível a gente ter qualidade de vida, é possível a gente viver com essa ansiedade. Porque o que acontece, gente? A ansiedade, ela é necessária para o nosso organismo. Não é necessária ela em excesso, mas a gente precisa ter ansiedade. A ansiedade tem um lado bom dela, né? Olha quando a gente fica ansioso para fazer um passeio, ansioso para receber uma visita na casa da gente, a gente cria aquela expectativa e a visita chega, a gente vai para esse passeio e tal. É gostoso. Essa ansiedade da expectativa, a ansiedade às vezes nos faz agir também. O que não pode é o excesso, tá? E aí eu já falei um pouquinho, né, dos sintomas da baixa autoestima, já falei um pouquinho da ansiedade, e agora eu vou falar com vocês um pouquinho do resultado de quem faz o tratamento da ansiedade e da autoestima. Tornam-se pessoas mais autoconfiantes, produtivas, mais realizadas, as relações se tornam melhores, as relações familiares, relações no trabalho, né? Essa pessoa, gente, com autoestima elevada, ansiedade controlada, essa pessoa não vai ter problema? Vai ter problema sim, como todo mundo tem. Mas vai ter problema, mas vai conseguir resolver. Não vai deixar que esses problemas é, é, nos afogue, nos deixe de encontrar o lado bom da vida. As pessoas com a autoestima elevada, gente, elas
gostam de fazer a unha, como a Nath falou que minha unha tá um nojo, né? Sim, né? Gostam de se cuidar, né? Entende que pode errar, né? Não se cobram tanto quando erram, porque a gente erra, gente, muito. A gente faz cálculo errado, a gente acha que vai dar conta e não dá. Mas aí o que que tem? Errou, tá errado. Errou é só analisar e tentar corrigir esse erro, tá? Então, as pessoas com autoestima elevada e com ansiedade equilibrada têm mais qualidade de vida, tá? Vão ser mais felizes consigo mesmo. E aí, em consequência disso, vão ter mais amor próprio, vão ter mais disposição para viver, vão querer mais da vida e mais. Vão enfrentar esse tempo da pandemia aí que a gente está enfrentando, olhando para isso como uma forma é, mais amena, né? Entendendo que é um problema sério, mas entendendo que a solução vai vir e que a gente vai aprender muito com isso e que vamos sair, sim, não melhores, mas talvez mais fortes, né? Talvez mais fortes, com outros planos, com outros objetivos, né? Então, eu acho que a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, uma pena que a Neide não conseguiu entrar, porque a gente ainda tem assim, uma certa dificuldade com essas modernidades, né? Com live, com Instagram, a gente ainda está aprendendo ainda, mas agradeço todas vocês, tá? Que estiveram aqui e que vão ter outras lives, né? Quinta-feira, gente, eu vou assim já deixar para vocês de antemão. Esse pessoal aí que tá doido para emagrecer, não pode ver uma dieta diferente, que vai lá, faz 1001 dieta e tal. Ou então começa, para. Na quinta-feira eu vou estar com uma nutricionista falando exatamente sobre isso. Qual o que que a nossa mente, se a nossa mente nos impede de emagrecer? Se a nossa mente está sendo a vilã dessa história toda, né? Ou são os nossos hábitos. Então, vai ser um bate-papo muito legal, tá? Com a nutricionista. Vai ser quinta, 7h30. Quem puder assistir, eu aguardo aqui. E quem não pôde assistir, né? E queira assistir em outro momento, eu vou deixar a live salva aí para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Beijos, tá? Fica com Deus.